O que você faria se o seu filho não fosse o que você esperava? Oi, eu sou o Lennon e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre como foi a minha experiência de leitura do livro O Impulso, da Ashley Adrian. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa obra, eu não posso esquecer de pedir para que vocês, por favor, se inscrevam no canal e deixem um joinha nesse vídeo. Não deixem de ativar também o sininho de notificações, pessoal, que é uma forma de vocês receberem em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Sempre que sair um vídeo, vocês vão ser notificados aí no celular de vocês de que tem conteúdo novo aqui para que vocês venham assistir, tá? Não deixe de me seguir também em todas as redes sociais, através das minhas redes sociais, Instagram, Twitter. Eu sempre vou comentando com vocês como é que está a minha evolução das leituras, o que eu estou achando das obras que eu venho lendo. E também é um local onde eu consigo conversar bastante com vocês, trocar bastante ideia, e inclusive falar também sobre uma possível leitura coletiva que a gente está organizando. A gente já tem um grupinho no WhatsApp, a gente está organizando uma leitura coletiva pro mês de junho, então não deixe de me seguir nas redes sociais para estar por dentro de todas as informações. Combinado? Ah, e vale lembrar que na Twitch também eu estou fazendo sempre sprints de leitura. Todos os dias eu estou fazendo lives na Twitch. De segunda a sexta-feira a live começa às 8 horas da noite, sem hora para terminar. E aos finais de semana a gente começa às 7 horas, também sem hora para terminar. Então, se você está querendo uma ferramenta aí para aumentar ainda mais e para focar no seu hábito de leitura, não deixe de me seguir na Twitch, venha comigo participar de todas as lives, todos os sprints que a gente faz de leitura conjunta lá na Roxinha, beleza? Vamos conversar agora um pouquinho sobre o livro? Eu fiz a leitura do Impulso no mês de abril, mas eu resolvi segurar a resenha e vir aqui conversar com vocês agora no mês de maio. Inclusive eu estou gravando no Dia das Mães, exatamente para conseguir fazer esse paralelo e mostrar para vocês essa curiosidade, porque a temática abordada aqui nessa obra é a idealização da maternidade. O quanto a sociedade ela coloca esse peso em cima das mulheres de que elas precisam exercer esse papel de mãe, ou de que em algum momento da vida delas elas precisem passar por esse período de ser mãe, né? De estar gerando um filho, ou de estar gerando uma criança, ou de estar passando por um período de gestação. Eu achei bem interessante essa temática. Eu só conheci o Precisamos Falar sobre Kevin, né, que tem um pouco essa similaridade também, de falar sobre a idealização da maternidade, e foi mais um dos motivos que me deixou ainda mais ansioso por essa obra. Falando um pouco da narrativa do livro e como é que vai ser a apresentação dessa temática nessa obra. O livro ele tem uma narrativa bem diferente. Ele mostra a Blight, que é a nossa personagem principal, mostrando para o marido dela, né, para o Fox, como foi todo o momento de gestação dela, toda a pressão que ela sofreu da família do Fox, ou do próprio Fox, em ser uma mãe excelente, em ser uma mãe exemplar, mostra um pouco de toda a pressão familiar e toda a pressão social que a Blight tinha, e essa necessidade que ela sentia de ser uma mãe excelente, mesmo antes de ser mãe. Então, ela nem estava grávida ainda, e já passava pela cabeça dela como é que seria esse período de ser mãe, e faz muito paralelo de como foi a criação dela, ou seja, de como foi a criação da mãe da Blight com a Blight e também da avó da Blight com a mãe da Blight. E isso é bem interessante, esses paralelos que ela faz, essa narrativa que ela apresenta de como foi a criação dela. Fica bem evidente o quanto os traumas que ela passou na infância, ou as situações que a mãe dela também passou na infância, trouxeram muito reflexo de quem a Blight é hoje, da pessoa que a Blight é hoje. E isso é muito interessante você fazer essas correlações. Após apresentar um pouco toda essa ideologia, né, toda a ideia que ela tem de maternidade, ela mostra como é que funcionou a gestação da primeira filha dela, que é a Violet. E mostra também como é que vai ser todo esse período de estar grávida. E é uma coisa bem interessante porque a autora, ela narra de uma maneira bem crua todas as adversidades, todos os problemas que as mulheres enfrentam durante a gravidez. A gente tem aquela ideia de comercial, né, comercial Dia das Mães, de que a gravidez é aquele momento especial em que a mãe fica olhando para a barriga e fica louca para ver o filho, e que a mãe está feliz. E é importante frisar, gente, que a gente sabe que a gestação ela é um período importante para muitas mães, né? Eu, como homem, longe de mim vir aqui falar para vocês que a gravidez não é isso, né? Eu concordo plenamente, eu tenho plena visibilidade que a gravidez ela é um momento importante para determinadas mulheres, mas esse livro ele traz a ideia, ele mostra para você que não é somente isso, não é somente um mar de rosas, sabe? A gestação em si, a gravidez em si, ela não é um mar de rosas.
Junto com a gravidez, vem cólicas, vem situações desconfortáveis, vem questões hormonais, ela muda de humor com muita frequência, ela fica se sentindo mal. Tem as questões de dor no corpo também, as dificuldades de locomoção, as dificuldades de dormir. E é muito interessante você avaliar esse paralelo, a forma como a personagem principal já narra esse período da gravidez dela como uma situação desagradável para ela. Não é desagradável, né? Não vamos pegar tão pesado assim. Mas uma situação que não é totalmente agradável para ela. E você você fica se questionando, né, gente, como assim? Todo mundo passa por essa dificuldade, todas as mães passam pela mesma situação, ou será que a Blight, ela tá exagerando um pouco? E é legal fazer esse paralelo, fazer esses questionamentos, porque eu percebi que eu, como homem, estava fazendo os mesmos questionamentos, eu estava colocando a Blight como personagem no mesmo lugar em que o marido dela, o Fox, também estava colocando. Mostra o quanto o marido ele não acaba não entendendo e não tendo empatia, né, pela Blight, não se colocando no lugar dela e achando que todas as situações que são apresentadas aqui gente, a moto vai atrapalhar um pouquinho, mas infelizmente a gente vai ter que lidar com isso. E mostra um pouquinho como é essa sensação ruim que a Blight sente de ter que mostrar que ela está passando por uma situação difícil na gravidez e tem que ter a validação das outras pessoas, sabe? As outras pessoas não enxergam que é um momento difícil, é um momento delicado para a mulher. Esse é um ponto que eu achei interessantíssimo e muito positivo do livro. Após o nascimento da Violet, ela vai apresentando o quanto existe também essa idealização da maternidade da mãe. A própria mãe, ela vê o filho como uma parte dela e ela cria várias expectativas com relação àquela criança. Ela quer que o filho seja um filho amoroso, que o filho durma cedo, que a criança não chore muito, que a criança seja uma criança amorosa e, na verdade, é um outro ser humano. É uma outra pessoa que tem as suas particularidades, que tem o seu jeito, tem o seu perfil e mostra como é que a Blight vai lidando com a personalidade da Violet durante todo o momento da vida dela. E traz um paralelo muito interessante, porque a Violet ela não é uma criança muito amorosa. A Violet ela não é um anjinho de criança, ela não é um amor de criança, e desde o nascimento dela, o livro ele deixa bem claro, a Blight ela mostra, através da escrita dela, que não existe uma conexão entre ela e a filha dela. E isso é assustador, sabe? A forma como ela apresenta isso no livro é um pouco assustador, porque você acaba sentindo a angústia da personagem com uma cobrança que é colocada em cima dela, que ela tenha uma excelente filha, ou que ela tenha uma filha amável, versus a realidade em que ela está vendo uma criança que não tem carinho nenhum pela mãe, que não tem amor nenhum pela mãe, muito pelo contrário, é uma criança totalmente apegada ao pai, e em determinados momentos, em algumas situações que são apresentadas aqui, que você até fica se questionando, tipo, gente, a Violet, ela é uma criança ruim, ou a Blight está viajando um pouco, ela está vendo a filha dela como uma coisa que a filha de fato não é. Então o livro ele tem exatamente esse propósito, de trazer essa dualidade através da narrativa da Blight, e você fica se questionando se a Blight está exagerando ou não, ou se a Violet ela é realmente uma criança impossível ou não. Tem uma ferramenta que o autor utiliza que eu achei genial aqui no livro, que é um gancho, é como se fosse... É muito nítido, tá? Você percebe que o livro ele toma um rumo diferente a partir do nascimento do segundo filho da Blight. A Blight ela vai ter uma segunda gestação, ela vai ficar grávida do Sam, que é um filho, é um homem, né? E essa segunda gestação ela é totalmente diferente da primeira gestação da Violet. Ela sente um carinho muito especial pela essa criança que está na barriga dela ainda. Ela tem alguns momentos em que ela narra ela dialogando com o feto na barriga, ela sentindo a criança se mexendo. E é como se fosse uma conexão que ela não tinha com a Violet. E ela deixa bem evidente isso na escrita dela. Quando o Sam nasce, é uma criança totalmente amorosa, é uma criança que é totalmente apegada à Blight. E a Blight ela deixa bem clara assim, essa comparação entre a Violet, a criança que não é uma criança tão amável, com o Sam, que é uma criança totalmente amável. E as situações que são apresentadas são situações muito interessantes, muito complexas, vamos dizer assim. E como esse vídeo eu não quero dar nenhum spoiler, eu só vou deixar, então, aqui a ideia para vocês de que ela vai trazer muita comparação entre essas duas crianças, não somente entre as duas crianças, mas a relação dela com os dois filhos. E eu não esperava que tenha um plot, acontece uma situação que eu fiquei, gente, sério, impactado. Eu tava lendo o livro em live na Twitch, eu precisei parar um pouco a leitura quando aconteceu essa situação,
porque eu não esperava e é um ponto-chave, sabe? É uma situação um pouco delicada que acontece e que você vê todo o reviravolta, todo o comportamento de todos os personagens devido àquela situação que aconteceu. Então, daqui pra frente, é um pouco difícil eu tentar falar como é que os personagens vão lidando com essa situação sem dar um possível spoiler, né? Mas fica bem evidente para vocês o quanto a sociedade não enxerga, o quão difícil para a mulher é ser mãe, tá? O quão difícil para as mulheres que são mães, na verdade, ou que resolvem ser mães, o quão difícil é a maternidade para elas, e quanto a gente idealiza essa maternidade como uma coisa boa. Essa narrativa, esse livro, a narrativa desse livro, assim, é sensacional. Em determinados momentos, a Blight ela vai mostrar pra gente também como foi a criação da mãe dela e como foi a criação da avó da Blight, como era a personalidade da avó, da mãe da Blight, da avó da Blight, da mãe da Blight, no caso. E essas tiragens, esses momentos em que está narrando o passado, que está narrando a linha geológica da Blight, né, ele é importante porque você consegue traçar e fazer alguns paralelos do quanto a vida que ela teve, a criação que ela teve, moldou a personalidade que ela tem também no momento em que é narrado esse livro. Isso é muito interessante também de você ver. E a história da mãe da Blight, da avó da Blight, são histórias também assim, sensacionais, que eu fiquei me questionando, quando eu comecei a ler, quando teve o primeiro momento de contar a história da mãe e da avó da Blight, eu falei, gente, não tem necessidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que ela colocou aqui para encher linguiça e, na verdade, eu acho que não vai acrescentar em nada na história, mas muito pelo contrário, acrescenta muito na história e é como se fosse um respiro também, sabe? Enquanto a Blight está narrando uma situação tensa que aconteceu entre ela, Violet, o Sam e o Fox, e toda a situação familiar que tem um ponto-chave, sabe, um plot, aí você para aquele capítulo e você tem um respiro para você acompanhar como é que era a vida da mãe, da avó. Eu achei isso bem interessante e não foi ruim para mim não, tá? Não foi uma situação em que eu fiquei, ai meu Deus, eu não quero ler isso, eu quero ler logo a continuação, não. Eu percebi que aquela situação era importante para a narrativa e foi utilizada ainda mais como uma ferramenta para tornar esse livro ainda mais incrível. Eu li esse livro de uma vez só, eu dei 5 estrelas para esse livro, ele tá favoritado. O final é um final surpreendente, sabe? A última frase do livro, eu terminei assim, eu não acreditei. Eu falei, gente, não pode ter acabado assim, eu preciso que esse livro não tenha acabado assim, eu preciso que ela me dê algumas conclusões, que eu não posso terminar esse livro sem ter conclusões. E assim, não é que o livro ele termine sem conclusões. Ele traz uma frase final, uma frase de impacto, que na verdade é um questionamento, ele traz um questionamento, ele não é um questionamento, mas você fica se perguntando, tá, a partir desse ponto, o que eu posso tirar de conclusão de tudo que me foi entregue, sabe? Depois de ler tudo isso daqui e levando em consideração a última frase do livro, o que eu posso tirar da construção desses personagens? O que eu tirei da Blight? O que eu enxerguei da Violet? O que eu enxerguei do Fox? O que a construção desses personagens eu posso utilizar, o que eu posso utilizar na construção desses personagens para ter uma conclusão do que a sociedade hoje visualiza como maternidade, sabe? Isso eu achei genial. É um livro muito bom, eu super indico. Eu tenho certeza que quem já leu, se vocês forem olhar os comentários aqui de quem já leu, eu peço que se você já leu, você não deixe de comentar. Vocês vão ver que eu tava vendo os comentários no Goodreads, no Scoob, até mesmo na própria Amazon. Todo mundo gostou muito desse livro, a narrativa ele é uma narrativa excelente. É um livro muito bom, então assim, eu espero que quem não leu ainda, se você ficou curioso, eu vou deixar aqui no box de descrição um link da Amazon para vocês comprarem esse livro. Não deixe de comprar utilizando o meu link, tá? É uma forma de você apoiar também o canal. E assim que você fizer a leitura do livro, vem aqui e comenta. Mesmo que tenha passado 2 meses, 3 meses, vem aqui e comente o que você achou dessa leitura. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você, mulheres também que estão lendo esse livro, se vocês tiverem alguma outra coisa que tenha passado aqui, que tenha passado despercebido por mim, não deixe de comentar aqui também. Eu acho que é muito interessante. Eu queria muito ter a possibilidade de ouvir mulheres. Gente, infelizmente a Kombi tá passando, mas é a vida, infelizmente. Eu queria muito ouvir mais mulheres comentando sobre esse livro, para eu poder ter a certeza de que tudo que a autora quis me passar e tudo que eu consumi desse livro, eu consegui de fato chegar a um denominador comum, ou essa obra, ou o que ela desejava de fato foi entregue e eu consegui entender qual era a mensagem que ela queria passar com essa obra.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha. Vou ficar por aqui. Vou pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal e não deixem de curtir esse vídeo. Me sigam também em todas as redes sociais para ficarem por dentro de todos os conteúdos que a gente está preparando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo. Tchau.